Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 35. Ali na porta do túmulo de Jesus em Jerusalém, está escrito assim, aquela famosa frase: Ele não está aqui, mais aqui. Ele não está aqui. É a única sepultura aberta. Todos os fundadores de religiões morreram. Maomé está ali na tumba. A cada 4 horas ou 3 horas troca de cavalo, porque ele prometeu que ele ia ressuscitar e ia tomar conta do mundo. Por certo, o cavalo vai ser atropelado aí pelas avenidas, né? Mas está ali. Isso há 1000 e tantos anos, né? Mas há uma que ele não está aqui. Por isso podemos cantar, dizer: porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele veio, morreu por mim, ele ressuscitou, e a ressurreição dele é o que justifica a nossa fé. Deus abençoe em tudo. Amém? Nós vemos o irmão Marquinhos ali, tudo bem, irmão Marquinhos? Mas vamos aqui. Isaías 35, verso 8. Deus abençoe a todos que estão na internet, todos que ouvirão esta palestra nessa manhã, que possa ajudar. A nossa intenção sempre é cooperar, ajudar, para que cada peregrino do Senhor possa caminhar, né? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Vamos todos ler juntos? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Assentai-vos. Eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, irmãos, para o que queremos falar nessa manhã. É algo tão necessário. Nós precisamos muito, muito mesmo, de sempre procurar o equilíbrio em todos os passos da nossa vida, em todas as atitudes, na fé e assim por diante. Então, a minha mensagem, o título dela é Ponto de Equilíbrio. Buscar aquele ponto de equilíbrio. Hoje as balanças, elas são eletrônicas ou isso, mas seja como for, ela tem que ter um ponto lá dentro. Agora conhecemos as nossas antigas balanças, um prato aqui, outro ali e o pino ali no meio. Põe a mercadoria aqui, põe o peso correspondente ali. E quando a coisa equilibra e marca bem naquele centro, está justo a pesagem, não é? Aquele é o ponto de equilíbrio. Todos nós temos que buscar em nossa vida o ponto de equilíbrio em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Nós temos aqui o chamado labirinto, é um pêndulozinho aqui no fundo do ouvido. Você conhece pessoas que têm passado às vezes por isso, labirintite, né? Vê o mundo rodeando e a coisa é terrível. Eu já passei por isso. E
não é nada aquilo, a não ser, sabe o quê? É um pequeno pêndulo. Ele simplesmente faz o homem desmoronar. Quando ele balança, não importa quem seja, e a pessoa fica vendo o mundo às avessas, né? Então, nós devemos, na nossa vida, em tudo, procurar este ponto de equilíbrio no lar. Tem que haver aquela posição, aquele equilíbrio no casamento. Não há felicidade no casamento se ela não procurar o ponto de equilíbrio, e ele também. Porque não existe casamento a um só, tem que ser dois, né? Não existe. Então é preciso procurar aquele equilíbrio. A coisa não é pesar só para o lado dela, ou só para o lado dele, beneficiar um e o outro. Por quê? Termina prejudicando a ambos. Assim também, na criação, os filhos, na condução da família, em todos os sentidos, no trabalho, não é certo? Precisa. Você não é um robô. Não, vós sois homens. Como homens temos sentimentos, precisamos do repouso, se precisa dar tempo para a família, para os filhos. Há momento, como disse Salomão, para tudo. Momento de plantar, momento de arrancar, momento de ajuntar pedras, espalhar pedra, de abraçar, de parar de abraçar. Então você tem que equilibrar até mesmo o seu tempo, não é certo? A sua saúde, equilibrar os seus negócios. Já viu uma coisa desequilibrada financeiramente? Tem uma coisa pior? Uma má administração. Então, não importa quão bom a firma esteja caminhando bem, parece que às vezes está caminhando bem, às vezes só um volume de negócio, dinheiro, mas você tem que saber o que você está ganhando em cada grampo que você está vendendo, cada coisa você tem que saber. Caso contrário, o que vai haver? Desequilibrar e falir, não é isso? E às vezes também a pessoa começa a ganhar, tem um montinho assim, já começa a gastar. Gasta o salário do mês que vem, do outro mês já gasta tudo hoje. E quando chega lá? Quem sofre é todos que estão perto, né? Então, desequilíbrio. Outros têm aquele espírito, aquela maneira de consumismo, né? Peguei, tem que gastar, é obrigação gastar. Tem que fazer como a formiguinha. Reserva agora para, na época difícil, ter. Então, irmãos, sempre há transtornos no desequilíbrio. A saúde, em todos os sentidos. Mas, principalmente, eu quero falar o desequilíbrio na fé. Se os outros que são coisas naturais terríveis, calcula na fé. Um desequilíbrio espiritual. E se encontra muitos acidentados à beira da estrada, muitos cristãos pelo mundo afora, em algum lugar ele se desequilibrou. É como um carro, em algum lugar esse motorista ele vacilou, ele saiu fora da estrada. E o acidente, quando é imprevisível, quando vê, já acontece, quando vê, já não se domina mais aquele carro desgovernado. E um acidente sempre dá prejuízo. Quando não, dá morte, né? Às vezes sai aleijado para o resto da vida, mas é uma consequência. Por isso é preciso sempre estar atento. Agora, a nossa leitura, Deus diz que haverá um caminho. Olha bem, não é uma estrada. Caminho não é uma estrada. É o que nos explica o profeta. Uma estrada, ela é baulada, geralmente ela é baulada, porque a sujeira corre ao lado. Mas o caminho é aquela
aquela estradinha no meio da estrada, aquela coisa pisada que você vê, aquele é o caminho. E a Bíblia diz que haverá um caminho, não uma estrada, um caminho. Ali você vai andando por onde os carros andam, e você vai serpenteando, às vezes, por aquela estrada. Aquele caminho, ali no meio da estrada, aquele é o ponto de equilíbrio. Às vezes, de lá, um pouco para lá tem um buraco, um pouco para lá tem outro abismo, você tem que ir. Este caminho não quer dizer uma linha retíssima entre dois extremos. Você tem que se posicionar entre um extremo e o outro. Entre um extremo e o outro. Por exemplo, entre o radicalismo e o liberalismo. Eu não gosto do radicalismo. Vocês veem o mundo muçulmano como ele é visto, um mundo radical, por causa dos radicais. Mas eu não gosto do liberalismo. Então você tem que procurar se equilibrar entre ambos. E você nunca será entendido, compreendido por quem está no extremo. Sempre ele vai ter como hipócrita. Veja só, há pouco ele estava aqui, próximo de nós. Olha, agora já foi para o outro lado. Não é certo? Já foi para o outro lado. Então nós devemos equilibrar na nossa vida espiritual entre o radicalismo, entre o liberalismo. Por exemplo, sobre a questão da predestinação. Calvino ensinou, uma vez salvo, salvo para sempre. E você olha a doutrina dele, até mesmo o livro chamado Institutas, a coisa é, uma vez salvo, salvo para sempre. Estou salvo, sou eleito, agora posso aprontar. E o arminianismo simplesmente, não, eu tenho que fazer algo para merecer a minha salvação. São dois extremos. E os dois estão ali na Bíblia, vamos dizer. O irmão Brana diz, você tem que pegar um pouco, nem tanto para o lado de Calvino e nem tanto para o lado do arminianismo. Quer dizer, cada um tem verdades. E você não vai encontrar uma outra verdade fora disso. Entende? Ali está a graça, ali está a predestinação, ali está as obras, está tudo. Então você tem que equilibrar. Se eu pregar só sobre o inferno, por exemplo, que ideia a pessoa vai ter do inferno? Às vezes tem que pregar o pregador como se todo mundo vai para o inferno, está perdido, senão... Mas daqui um pouco se prega como que todo mundo está no céu. Ô, culto abençoado, né? Mas isso é para você tomar uma noção, uma visão, que você tem que comparar bem. Para cá a coisa esquenta, para cá a coisa, olha, eu quero ir para lá, mas como? Tem um centro. Diz que um pregador chegou ali na Terra do Fogo, no sul da Argentina, um lugar gelado, e começou a dizer que o inferno era quente, era isso, todos eles queriam ir para o inferno, porque era gelado ali, né? Daí teve que mudar, que o inferno era mais gelado ainda. Aí sim. Então veja, irmãos, fé e obras. Nós encontramos dentro da Bíblia, Tiago nos fala da obra, que a fé sem obras é uma bela defunta, não é isso? E quem olha com Tiago, realmente a coisa é isso. Paulo já olhou por outro ângulo. Paulo olhou pela fé. Que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Qual é o centro? Fé é obras expressada. Vocês estão vendo o ponto de convergência, o ponto de equilíbrio? Ambos é necessário.
Como o barqueiro foi atravessar alguém, e me atravessa o rio, tá bem, espera, deixa eu pegar os remos. E o barqueiro foi ali, pegou aquele remo, ou 2 remos, aquele de pôr na canoa, né? Ele trabalha assim. E ele, como um cristão, ele pôs o nome de um remo, fé. E o outro, ele pôs o nome do remo de obras. E o passageiro olhou e disse, escuta, por quê? Que nome é esse remo aí, fé, e o outro obras? Falou, olha, senão nós não podemos atravessar. Como assim? Sim, eu tenho que usar os 2. Eu vou te dar uma demonstração. Eu vou usar só o remo das obras. Pegou o remo e começou a remar. E o barco começou a rodopiar. Agora eu vou usar só o remo da fé. A coisa ia para o outro lado. Agora vamos atravessar. A coisa encaminhou, né? Então, é este ponto de equilíbrio que todos nós necessitamos. Entende? Em todos os sentidos da nossa vida. Por exemplo, se não busca esse ponto de equilíbrio, isso vai trazer complicações. Seja negócio, seja família, seja relacionamentos. Por exemplo, na fé, o próprio irmão Brana, nós encontramos dentro das mensagens, porque a Bíblia diz, e sois deuses a quem a palavra de Deus é dirigida. Claro que aonde Deus ele se manifesta, ali está manifestada a divindade. Não que a pessoa é um divino, mas o divino, Cristo, está ali e as obras são sobrenaturais. Mas não é por isso que se deve adorar ao homem. E temos dentro da mensagem esse perigo. O irmão Brana até teve na mensagem Serpente Ferida, nos fala sobre isso. Pessoas que chegou até batizar em seu nome, adorar, entende? Aquelas pessoas ali, devido, foram chamadas a atenção, vocês receberam a mensagem ultimamente, que completa aquele assunto de Apocalipse, né? Onde ele fala a serpente ferida. Mas aquele espírito seguiu, foi para o meio da água. E o profeta, ele nos explica, irmãos, isto, porque ele diz assim, falando sobre o mensageiro de Laodiceia. Ele diz, para a página 295, né? Temos aqui, bem o último parágrafo. Ele diz, eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. São João 1, verso 19 e 20. E este é o testemunho que João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Quer dizer, havia pessoas que o confundiam. E para o quadro ser completo hoje, como confundir o primeiro, tem que confundir o segundo também. Vocês estão compreendendo? O que é isso? Um extremo. Diz o profeta, agora este mensageiro profeta do último dia terá tal grau de poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisso. Entende? Não é o ímpio, não é o denominacional que nem crê. A coisa é dentro. Mateus 24,
23 ao 26 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creiais nisto, ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe conceda maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou: eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Então, irmãos, que aí o que é que se vê mesmo dentro da mensagem? Um espírito que empurra para esse lado. Essa serpente estaria na água, e água é gente, no meio do povo. O que é isto? Um desequilíbrio. Um desequilíbrio. E a razão de haver tanto tropeço para crer na mensagem é justamente esses desequilíbrios, esses extremos. Como diz o profeta, que este profeta terá um tal grau de poder que muitos o consideraria desde um Deus até o quê? Até um demônio. São coisas que acontecem, mas nós queremos manter o equilíbrio. Dar honra a quem merece honra, não fazer dele um anticristo. Não, não, não. Ele tem a sua honra dada por Deus. Como profeta. Agora, ele não é Deus. Ele não é nada mais, nada menos do que um irmão pecador como você, salvo pela graça, só que manifestou um dom, um ministério. E esse ministério revela a divindade de Jesus Cristo, porque foi um ministério profundo, sobrenatural. Ele revela a divindade de Jesus Cristo, mas isso não faz o homem ser divino. Então, você diz, mas pastor, o que é isso? Porque há muitos que estão, chega a esse extremo. E há outros que são primos, vizinhos dos extremos. Enquanto há outros do outro lado, é falso, é isso e aquilo. Bem, nós queremos o quê? Um ponto de equilíbrio. Não é certo? Eu gostaria, quem sabe algum dia teremos o tempo para estudar sobre essas coisas, não é certo? Eu tenho aqui um livro. O próprio irmão Green, ele passou por essa experiência. Porque isso é um espírito. E com espírito você não brinque, nunca. Não brinque nunca. Não pare para dar atenção, não pare para dar ouvido. Termina a coisa, pode te assaltar, e depois você vai ver o que custa essa tua curiosidade. Então, é um espírito, essas coisas. E o próprio irmão Green, no seu livro Atos do Profeta, ele fala sobre estas coisas, que muitos confundiram o profeta com Jesus Cristo. E ele mesmo passou por essa pressão, porque vem como essa pressão. Teve um irmão que dormiu no quarto em que parou um casal antes, que vivia dizendo essas coisas, e dormiu no mesmo quarto. E durante várias vezes à noite eles acordaram, parecendo ter aquela revelação. Irmão Branham é Jesus Cristo. Ele é Deus em carne. Por exemplo, quando se diz Jesus veio, vou dar um exemplo. Você pergunta de que forma veio.
respondem, ele veio. É a resposta que já vi. De que forma Jesus foi crucificado a segunda vez? Mensagem de acusação. Quer dizer, ele estava no profeta, ele foi crucificado no profeta, quer dizer, o profeta é Jesus? Ele veio? Deus se encarnou. Irmãos, Deus se manifestou. Encarnar, por favor, tinha que ser um homem sem pecado, nascido do próprio Deus, filho do próprio Deus. Há um só lugar que Deus se encarnou, em Jesus Cristo. Fora disso, em todos os homens, ele se manifestou. Então, se ele encarnou em um homem, então, o nome de Deus é o nome daquele homem. É o nome daquele homem. E vocês vê o quê? Esses extremos. Que o novo nome de Jesus Cristo é quem? Então, são coisas que nós devemos equilibrar. Não chegue para lá, porque a coisa é perigosa. É perigoso. E eu, certa vez, um irmão, ele me testificou, dormiu na casa de um outro irmão, quando havia aquela doutrina sobre a ressurreição isolada e essas coisas mais, ou ordenada, querem ordenar, como que Deus precisa de professor. E hoje essa doutrina acabou, só que os seus fundadores, seus mentores e propagadores não se corrigiram. E quando uma pessoa ela cai em um erro, todo mundo está sujeito ao erro, mas tem uma coisa, a estrada que você errou, é por ela que você tem que voltar. Se pregou publicamente, vai acertar publicamente. Tem que dar satisfação. Esse negócio de errar e deixar e sentar em cima, não, o povo vai esquecendo, fazer igual os políticos. Isso faz com que a pessoa seja candidato a futuros erros, porque não foi consertado aquele espírito, aquele erro não foi consertado. Então, eu parto deste princípio. Como diz o irmão Brano, para uma libertação total, então tem que ter um acerto completo. Tem que ter um acerto completo. Então, vejamos que aquele irmão dormiu na casa de um certo irmão que tinha isso. E à noite ele acordava e vinha como uma revelação. O profeta, ele vai vir para revelar, para orar. Ele tem que ressuscitar, quer dizer, isoladamente, né? Ele tem que fazer para revelar os trovões. E soprava. É o mesmo sopro. Todo ismo ele tem esse sopro. Se você dá ouvido, daqui um pouquinho, eu tenho. Eu acho que eu fui revelado. Por quem? Não que tenha as escrituras. Mas vamos aqui. O irmão Grimm, que é chamado, o próprio irmão Brana chamou os meus Timóteos. A quem Paulo tinha um Timóteo em quem ele confiava. O irmão Brana tinha alguns homens que ele chamou os meus Timóteos. Destes temos muito poucos, né? E aí está o irmão Grimm, como um ancião da mensagem, mas ele mesmo passou por isso. Ele diz assim: outra prova de que a crença da deidade é um espírito. Quer dizer, a crença da deidade, deixa eu explicar. Porque nessa pessoa se manifesta atos sobrenaturais, Cristo, a pessoa pensa que esse homem deixou de ser um homem. Irmão Brano explica isso em outras mensagens. Ele diz: se o espírito de Beethoven estivesse em mim, eu comporia música. Não é isso? Se o espírito de Cristo está em nós, ele faz as obras de Cristo. Mas não é você. É Cristo em você que faz. Eu recordo a primeira visita do irmão Brana no tabernáculo Tucson, em 21 de novembro de 65, em conformidade com sua petição que ele me fez dias antes, como que por 5 minutos,
O irmão Branham pregou, começou a explicar à congregação de que ele me havia pedido que viesse a Tucson e que estava a favor do tabernáculo, que ele reclamava ser sua igreja. Ele lhes disse como o Senhor lhe havia ensinado o edifício antes de que o Senhor lhe havia mostrado o edifício antes que fosse alugado, sendo que ia dar nesta pequena, sendo que ele estava falando rapidamente ali para aquelas pessoas, sendo que, eu estou traduzindo aqui do espanhol, sendo que ele ia falar para falar rapidamente, aquelas pessoas que criam que ele era Deus estavam ali naturalmente, em grande número. Porque onde o irmão Branham ia, esses fanáticos iam atrás. Então, a igrejinha estava cheia, né? Ainda que eu desejava que o irmão Branham pregasse nessa manhã, ele insistiu que, em seu desejo, que seria eu que pregasse, com o objetivo de que eu tomasse o meu lugar como pastor da igreja. Ele queria que eu fosse independente, mas com seu apoio onde fosse necessário. Então, o irmão Green foi inaugurar a igrejinha. Ali, o irmão Branham veio, pediu uma palavrinha de 5 minutos e contou, entende? Deu apoio ali, mostrou que ele tinha desejo de ver um tabernáculo em Tucson, porque ele mesmo prometeu para os ministros que ele não abriria. E como nem a família dele tinha onde se congregar, vivia aqui e ali, então ele desejava aí que Deus, aí eu disse ao irmão Branham, Deus guiou o irmão Green para vir aqui. E agradeceu. O irmão Green queria que ele pregasse, daí ele falou, não, você é o pastor, você vai pregar. Eu vou dar, eu acho que ele deu a Santa Ceia, né? Deu a Santa Ceia. E o irmão Green, ele disse que ele se sentiu como o Timóteo, quer dizer, pregar diante de Paulo, calcula você. A pessoa se sente intimidada, né? E ele disse que nessa manhã, enquanto eu trazia o meu sermão, Deus, quão grande és. Quão grande é Deus. Eu consultei as escrituras a respeito da palavra, mais aguda que a espada de 2 fios, lá em Hebreus, né? E diz que é um discernidor de pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, a palavra discernir, mais do que a espada de 2 fios, quer dizer, discernir os pensamentos do coração. E algo me falou, enquanto eu estava ali de pé no púlpito, e disse, um discernidor de pensamentos e intenções do coração, o irmão Branham faz isso. E ali está Deus. 3 vezes se me repetiu isso, quer dizer, veio 3 vezes. E eu resisti, para não mencionar. Você veja que é uma pressão, né? Imediatamente depois que o culto terminou, o irmão Branham veio a um ponto diretamente diante do púlpito e me parabenizou pela mensagem. O irmão Roy Robertson veio e me parabenizou por minha ordenação e ele estava de pé como testemunha junto comigo quando o irmão Branham me disse estas palavras. Irmão Pierre, disse ele, diretamente diante do púlpito, você recorda que no Salmo 22, quando Davi disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quem era esse? Esse foi Cristo na cruz, respondi eu rapidamente. Então, veio na minha mente, irmão Branham, disse eu, o irmão Green pensou, ele disse, veio na minha mente, irmão Branham, você captou algo no meu espírito? O irmão Branham diz,
3 vezes. 3 vezes. Mas, irmão Branham, disse eu, Davi foi a boca de Deus. Você é a boca de Deus. Irmão Pierre, eu tenho que dizer coisas na primeira pessoa. Mas não sou eu, é ele. E outra vez lhe disse, irmão Branham, você é um profeta, tu é a boca de Deus. Sua resposta final a esse tema não deixou dúvida quanto aonde se estava parado, aonde ele parava, se mantinha, e registrei aqui como objeto que não tem muito erro. Não houve incertidão na sua voz quando me disse, irmão Green, nunca esqueças que eu sou um kentuckiano, quer dizer, nasci em Kentucky. Por causa de que eu creio que um profeta de Deus me falou essas palavras, eu não tenho esquecido. Eu creio que foi um profeta a quem Deus habitou, visitou essa geração, a voz de Deus para essa geração. Jesus Cristo mesmo, hoje revelado no Filho do Homem, assim como ele foi revelado no ministério de Jesus, assim como ele foi revelado na tenda de Abraão, expondo os segredos do coração de Sara, ainda que estava de costas. Mas eu comecei a pensar sobre o que o irmão Branham me disse, que recordasse que ele era de Kentucky. Me surpreendi sobre cada ponto. Segundo me foi revelado, eu lhe ouvi pregar sermões como o rapto, onde falou acerca de sua linguagem. Minha intenção se aguçou. Havia ali algo acerca de sua linguagem que devia de ser dotado. Eu observei como aqueles que criam que ele era Deus, torcia suas palavras para provar o ponto deles. Por exemplo, depois do discernimento e os segredos do coração na linha de oração, orava e a pessoa era curada instantaneamente. Logo se voltava para a congregação e dizia, agora você sabe que nenhum homem pode fazer isso, só Deus. Para isso, os extraviados aguçavam seus ouvidos e proclamavam que só Deus podia fazer, e o irmão Branham estava fazendo, então isso fazia Deus. O irmão Branham teve palavras para isso, ele disse que era uma interpretação carnal de uma revelação espiritual. Eu vi claramente o que ele quis dizer. Para mim, ele simplesmente estava dizendo, eu não fiz isso, isso é Deus fazendo. Então, o irmão Branham, só saltando aqui que o nosso assunto tem que seguir, ali diante do púlpito, o irmão Branham acrescentou para o irmão Green isso aqui. O irmão Branham disse, guarde, irmão Green, quando ele disse 3 vezes, eu percebi. Daí irmão Branham disse, guarde o teu equilíbrio nas Escrituras. Guarde o teu equilíbrio. A Bíblia é a verdade? É. A mensagem é a verdade? É. Mas ela deixa de ser verdade para a pessoa quando ela desequilibra. Vai para um extremo. Vocês estão entendendo? Então, veja. Você tem que manter o equilíbrio, mesmo tendo a Bíblia, porque nem tudo que diz na Bíblia depende como a pessoa está colocando, aplicando. É a Bíblia. Você pode, como diz o profeta, deslocar ela, aplicar mal ela, interpretar mal ela. Entende? Mesmo um parágrafo, uma citação, isso não quer dizer toda a mensagem. Você sempre tem que ter o contexto geral. Então, irmãos, agora, o que faz os desequilíbrios são as deduções, as conclusões. Pensa, cria um quadro e deduz isto é isso,
e depois vai ler a Bíblia, depois vai ler a mensagem, depois vai ouvir assuntos que condiz com o que lhe convém. Por quê? Tem o seu quadro prontinho, né? É igual o rapaz que o nosso irmão queria casar com a Catarina, né? A jovem na igreja. E, Jesus, teu servo está velho, precisa de um lar, né? Precisa, vamos dizer, faz muito frio, né? Precisa de uma coberta de orelha, tal. Senhor, veja uma serva para o teu servo, irmão Madurão, né? Daí ele gostava da Catarina, ele falava baixinho, desde que seja a Catarina. Outra não valia Deus mandar, tinha que ser a Catarina. Desculpa se alguém quer chamar de Catarina, né? É o que a pessoa tem em seu quadro na mente. Às vezes tem seu quadro, só ora, Deus, o Senhor faz assim, faz assim. Ora, Deus tem milhões de maneiras de responder, um só ponto. Não diga, Deus, é isso aqui, assina embaixo. Não faça isso com Deus. Então, vejam vocês, as deduções pessoais. A pessoa, sem tomar um contexto completo sobre o assunto, é o que leva para extremos. Como eu vos disse aqui esses dias, que uma revelação de Deus, ela não anula a outra revelação que Ele dá. Sempre uma agrega a outra. Deus revelou a Lutero justificação. Pode ver que o próximo passo, santificação. O próximo passo, restauração dos dons. Hoje a mensagem não anula o que Deus deu antes. Não anula os dons, não anula a justificação, não anula a santificação. Pelo contrário, Deus tem agregado. Por exemplo, a semente da serpente, a semente da mulher, que é prometida no Éden. Quem é essa semente da mulher? Mais tarde vemos com Abraão, Deus chamando Abraão. Mais tarde, nos profetas, Isaías fala que a mulher daria à luz um filho. Não é isso? Vemos que é Cristo. Pode ver, por todo o trajeto da Bíblia, Deus foi acrescentando o que era essa semente da mulher. Nunca Deus dá uma revelação desfazendo outra. Aí seria o quê? E a Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão. Está bem? Então, se alguém diz, eu tenho essa revelação, amém. O que eu tinha antes não vale mais nada. Então, você não tinha de Deus nada, desde o princípio. É verdade, não tinha nada. Deus, Ele só vai agregando. Agora, o perigo, quando vem uma coisa, tem que desfazer. Não, nós estava tudo errado, estava tudo perdido, isso aqui, estava tudo. Irmão, e será que isso está certo? Hoje? Não. Então, não foi Deus. Então, dentro das Escrituras, nós encontramos em Apocalipse 22, uma advertência. Eu tenho que avançar rapidamente, né? Capítulo 22, antes de terminar o livro, diz o seguinte, versos 18 e 19. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. A gente que até disse que não tem mais cidade, né? Que estão escritas neste livro. Quer dizer que há um perigo de ir além ou ficar aquém, tirar ou acrescentar. Este é um perigo, quer dizer, latentes, estão aí. Então, temos que equilibrar, ficar no que diz a palavra, como o próprio Deus interpreta. O irmão Brana pregou a mensagem, Deus é o seu próprio intérprete. Deus disse, haja sol,
haja luz, não precisava alguém vir ali e dizer, olha, Deus quis dizer isso. Não, não, não. A própria luz foi interpretação de Deus. Por exemplo, a terceira puxada. Irmão Branham diz, que não te repreenda e seja achado mentiroso. O que é perfeito, é perfeito. Vocês vão ali no início do ano, vão ali na garagem, ali nessas agências, ou saiu o carro tal, ou saiu o carro tal, esse é perfeito, perfeito. Não existe. Porque o ano que vem tem um outro melhor. O outro ano tem outro melhor, então não é perfeito. Perfeito é aquilo que não pode pôr nada e não tirar nada. Você estaria tirando da perfeição. Não é certo? E só há uma coisa que é perfeito: Deus. Por isso não tires nem acrescentes, para que não sejas repreendido naquele dia. Irmãos, estamos falando que é preciso buscar o ponto de equilíbrio. Não ir além, nem ficar aquém. Deus me ajude a estar na posição certa. E você não tem que se preocupar de querer fazer a sua posição. Aquele que começou a boa obra, ele vai te conduzir. Entende? Não queira fazer, ajudar a Deus. Não, não faça. Deus não precisa dessa ajudinha pessoal, não. O que Deus precisa é, filho meu, dá-me o teu coração. Se renda dele, entrega a ele e tenha cuidado com a sua cabecinha, porque se tem uma coisa perigosa, está aqui. É os sentidos, eu sinto, é isso, aquilo, cuidado. Diz que cabeça vazia é o escritório do diabo. Então, nós vemos, irmãos, um perigo extremo de que todo ismo, todo extremo, guarda isso, ele sempre procura espiritualizar as coisas, vai espiritualizando. Não, isso é espiritual, isso é espiritual. O irmão Branham, ele citando um historiador que disse que o que ele mais admirava em Lutero não era porque Lutero foi bem sucedido quando protestou contra a Igreja Católica, mas era Lutero ter permanecido com a cabeça no lugar, quer dizer, equilibrou, em meio a tanto fanatismo que seguiu a sua mensagem. E o profeta diz a mesma coisa, a pergunta e resposta de 64, a pergunta e resposta 4 de Goiânia. Ele diz, citando essa mesma escritura, ele diz, assim também é nessa mensagem. Quer dizer, o fanatismo, os extremos que acompanham. Quando o próprio Lutero, ele foi teve uns chamados profetas, não sei qual o nome da cidade ali, era um irmão que era alfaiate e ele teve umas revelações especiais e conseguiu um irmão pregador, né? Creio que era Caldas. E então chegou, tudo é pelo Espírito, é por revelação, pelo Espírito. E tomou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E foram convencer Lutero. Em um certo momento, aquele irmão, que era tido como um profeta, revelador, olhou para Lutero e disse, doutor Lutero, eu vejo que no fundo do teu coração você começa a crer. Essas pessoas jogaram até a Bíblia fora, desprezavam, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Lutero levantou e deu uma risada e disse, olha, nesse Espírito eu dou um tapa na fuça dele. Então, veja vocês, eram extremos.
estuda as histórias dos avivamentos, você vai ver todas essas coisas aconteceu desde a igreja primitiva. Então, isso era o quê? Eles estavam espiritualizando. Olha bem, quando você vê alguém querer espiritualizar Jerusalém, que é algo espiritual, não é algo, como que é? Literal, mas é algo virtual, porque estamos num corpo virtual, quer dizer, um corpo glorificado, então para uma coisa que não é normal. Gente, Deus criou esse mundo material, físico, entende? Ele trabalha conosco como pessoas físicas, o mundo físico, Ele fez a terra, tudo, mas o que? Na Jerusalém espiritual. A coisa, não existe Jerusalém. Sendo que onde acabamos de ler Apocalipse, a pessoa vai até perder o seu nome, vai perder o seu direito de entrar ali. Aonde? O que é que faz? Estão virtualizando. Também é o tempo do computador, virtual, né? Tudo é virtual. Mesmo essa coisa que diz, Jesus já veio, até põe camiseta aí, qualquer assembleiano, qualquer que conhece a Bíblia, dá um show. Isso é um escândalo. Veio. Em um certo sentido, claro que ele veio. Ele não veio no Pentecoste? Ele não veio em Lutero? Ele não veio e te salvou, te abençoou? Hã? Em um certo sentido está bem, ele veio. Mas agora, fisicamente, buscar a sua igreja, se disser que ele veio, cadê a ressurreição dos mortos? Os mortos já ressuscitou, já estão por aí. Onde você inventou isso? Já vão espiritualizando. Olha a bola de neve, creio que eu falei sobre a bola de neve. Já vão espiritualizando. Na mensagem, saindo fora do arraial, o profeta diz: quando os santos ressuscitam, pode ser que você o vai ver, mas não mais do que um instante, nem segundo não é, você será transformado. Eles ressuscitaram, quer dizer que nós estamos aí? Jesus veio e eu estou aqui? Não, eu não fiquei, não aceitei o evangelho para ficar aqui não. Eu estarei no arrebatamento. Você também tem que estar ali. Amém? É como eu digo, cuidado dessas deduções. Vai criando uma bola de neve. Então, se ele veio, a era terminou. Laodiceia terminou. Estamos no 8ª era, uma era espiritual. 8ª, a mensagem. A ressurreição, já fomos ressuscitados pela mensagem. Você não vê que tudo vai virando uma coisa virtual? Irmão, esse espírito dá um tapa na fuça dele. Entende? E o quê? Vai, então, não tem mais sangue, lá em cima está em nós. Desde quando o crente viveu sem o sangue de Cristo? Como beneficiários, não como proprietários. Então, você tem que perdoar você mesmo, você tem que salvar você mesmo, mas você usa da misericórdia. Você está tirando Deus da sua posição. E não é tirar uma palavra, você está tirando o próprio Deus, pisando. Por isso que o irmão Edgar chamou isso, é um lixo, é uma doutrina, elas faz o sangue de Cristo ser pior do que o sangue de um cachorro. Pisa. É duro isso, mas é certo, irmão. O diabo sempre quis tirar o sangue da frente da igreja, porque o sangue foi o que derrotou. Sangue é o sacrifício. Então, veja vocês, estamos em outra era. E assim vai. É uma bola de neve. Então, daqui um pouco o que acontece? Não pode mais, por que toma da ceia? Se ele veio.
Porque toma. A Bíblia diz que até que ele venha, a ceia aponta para o sacrifício, quer dizer, o sacrifício estará em evidência. Até que ele venha. Daqui um pouco, também não batiza. Uns ainda batizam, mas outros já... Por quê? Por que é que não faz evangelismo, mas faz proselitismo? Porque não crê já crê que a porta fechou. Para que evangelizar? Para que gastar dinheiro? Para que gastar tempo? Interessante, só uma coisa, irmãos, só uma coisa que não pode espiritualizar. O dízimo, oferta, esse não. Vamos espiritualizar também tudo isso. E eu já encontrei pessoas há muitos anos, porque essas coisas antigas, e olha que a gente já tem alguns dias do trecho, né? Que pecado se tornou uma coisa espiritual. Se você acha que é pecado, é pecado. Irmã vestida de slack? Não. Corta o cabelo? Não. É pecado se você acha. Nós já estamos no milênio. Eu olhei e falei, no milênio? Sim, você não vê que estamos? Falei, não, a Bíblia diz que o diabo vai estar preso, eu vejo ele soltão aí. É porque a espiritualização, vão espiritualizando. Isso nada mais é do que uma característica. É um fruto da coisa. Então, veja você, o profeta diz, um pequeno passo fora da palavra é um grande passo fora de Deus. Você vê o trem de ferro, vocês conhecem quando ele sai do trilho ali, puxa a alavanca para cá, e encosta aquela meio trilho ao lado, e o trem de ferro, ele nunca faz igual um carro, ele não chega aqui, ó. Não tem jeito. Ele acompanha a linha. Vai acompanhando, vai se desviando, vai dando volta. Ele precisa ir longe. Você diz, mas como fulano chegou lá? Olha como começou. Por uma pequena coisa. Você pega uma arma para dar um tiro, se ela está desequilibrada, uma espingarda, fora da mira, se você atira daqui ali, ó, ela vai dar quase nada de diferença do alvo. Mínima coisinha. Mas se eu atiro lá na outra parede, ela já vai dar uma distancinha. Que tal se eu atirar daqui a 100 metros? Vai dar alguns metros longe, não é? E aí a coisa vai se desviando. E diz o profeta, pecado é errar o alvo. Então a coisa tem que estar bem calibrada. Você tem que manter o teu ponto de equilíbrio para acertar todas as vezes. Um pequeno passo começa hoje, por isso eu digo, cuidado. Um pequeno passo, amanhã é como diz a Bíblia, um abismo chama outro. E a pessoa vai sendo induzido. Daqui um pouco, não há pessoa que pode dizer, comigo isso não acontece. Irmão, eu dependo da graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. Quando você vê alguém batendo no peito, eu, pode saber que pode estar correndo perigo. Diga, mas pela graça de Deus, se o Senhor me ajudar, me proteger, porque o próprio irmão Brana diz, se Deus tirar a sua mão de misericórdia de mim, eu vou pelo mesmo caminho, quer dizer, quem é você? Então, devemos simplesmente olhar para o Senhor e ter cuidado. Por isso, irmãos, eu quero dar aqui um parecer. Você diz, irmão Febrônio, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo isso, não entendo aquilo. Irmão, viva o que você entende. Você já entende que tem que viver uma vida santa, limpa, vestir como cristão. Agora tem umas modas aí, para o homem, né?
essas calças justas, entende? Colada até na batata da perna. Está difícil de achar calça de homem, né? Parece que a coisa tem que sair por ali meio balançando as mãos também. Olha, a coisa está feia. Roupa apertada, coisa caída, mostrando as cuecas. Você entende que tem que vestir como um cristão, seus negócios têm que ser limpos, sua vida. Viva o que você entende, o que Deus te mostrou. Agora, eu não conheço ninguém que tenta dominar mistérios que não se encrenca, não fica misterioso. Não fique misterioso. Então, você não force. Pede a Deus, Senhor, se você tem necessidade de uma coisa, guarda esse meu conselho. Deus sabe que você tem necessidade. Na hora certa, Ele te dará. Diz o profeta, Deus pode te deixar cego a respeito de algumas coisas, até que você tenha necessidade daquilo. E o importante, irmãos, é você ser um filho, a filha de Deus. Teria você um grande programa com a sua família e deixaria a sua filha de fora? Seu filho de fora? Não, de jeito nenhum. Seja um filho, nasça de novo, tenha o Espírito de Deus, viva uma vida simples. E a Bíblia diz que o caminho é tão simples, olha bem, não é estrada, nem o tolo erra. O tolo não vai deduzir muita coisa, pensar e querer enfeitar. Não. Lembra do nosso querido irmão Valdo? Pegava a Bíblia aqui de cabeça para baixo, estava aí, ó. E aqui, ó. E cria. Nunca pôde nem se batizar porque tinha medo da água. Chegava quantas vezes e voltava. Não. Mas veja, é muito mais fácil um desses entrar lá do que eu e você, que pensa bem. É isso aí, irmãos. Então, veja, nunca force as coisas. Quando eu criei na mensagem, veio ao início, começou, sabe, há tantas coisas que a gente não vê, não entende. Eu vou dar um segredo a você. Resolva as coisas pela oração. Eu ia orar, eu não ia questionar a Bíblia, eu não ia questionar. Senhor, o Senhor quer que eu veja isso? É preciso, é necessário. A ponto que um dia Deus me mostrou, não vou contar para vocês tudo, que pelo transcorrer do tempo eu iria entender certas coisas. E olha, que levei algumas dezenas de anos para entender. As mensagens veio vindo, que com o tempo as mensagens não me levaria. Porque geralmente a pessoa não entende e já esquenta a cabeça. Uma vez batizei umas pessoas lá na Transamazônica, e às vezes você batiza alguns que são meio mestres, querem se dirigir a si próprio. Quando eu passei ali, cadê fulano? Está no mato, deixou a barba crescer, virou um profeta. E você? Não, eu estou aqui. Ó. Já nem cria mais no profeta e nada. A esposa, quando ela é tomada, aqui ela é chamada de noiva. Vinda e rapto é a mesma coisa. Pela Bíblia, aliás, é diferente. Não, a vinda e o rapto é a mesma coisa. Olha a Bíblia. O profeta, ele viveu até o ano de 65, o meu ponto está aqui. Quando alguém diz alguma coisa, eu digo, aonde o profeta ensina isso? Aonde tem base na Bíblia? Eu nunca vi o profeta dizendo que Jesus já veio. Eu nunca vi o profeta dizendo que aquela nuvem é a vinda de Jesus. Se foi, então, cadê a tribulação? Cadê? Já estamos no milênio.
faz 50 anos, né, passado. Então, veja vocês, a minha questão é, aonde isso está escrito? Aonde isso está? Mas aqui, irmão, se for para mim abrir, para meus eu vou mais longe ainda e vou melhor. Isso eu garanto. E vou melhor. Mas tem uma coisa, você tem que se lutar para se manter, se equilibrar no centro. Quando o profeta diz, não acrescente nada, não tire nada, isso não sou eu, é Ele. E a Bíblia diz, não tire, se é Deus, não tem o que acrescentar nem tirar. Todas as manifestações de Deus, elas são sobrenaturais. Elas são sobrenaturais. Porque Deus é sobrenatural. Ou Ele age como nós? Não. É estupenda, são coisas fora. Quer dizer, do normal. Agora, para aquilo ser sobrenatural, é claro que Deus teve que vir ali. Para Deus levantar um paralítico, Ele tem que vir e levantar esse homem, não é? Para curar, para salvar, para mostrar uma visão, para dar um dom. Entende? Deus ele vem. Entende? É um sobrenatural. Igual aquela nuvem de 63 que apareceu com o rosto de Jesus, é uma coisa sobrenatural. Apareceu fora da nossa atmosfera. Claro que é sobrenatural, é Deus, mas aquela coluna sobre o profeta, não era Deus também? O profeta diz, ele está a menos de 3 passos de mim. Não é Cristo ali? Então, nós devemos saber que todo sobrenatural é a vinda, mas não é a vinda corpórea. A vinda física, que esta vinda só irá se cumprir quando? Nos ares, quando encontraremos o Senhor nos ares. Os santos ressuscitam, o mesmo Senhor descerá do céu. Descer, irmão, é a vinda. Deus disse para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Desceu para quê? Para libertar Israel. Então você vai encontrar essas passagens que Deus veio e fez isso, aquilo, mas não é uma coisa física. Entende? Não é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, como é que nos diz a Bíblia? Tessalonicenses, né? Vocês já conhecem, mas não custa mostrar melhor. Então eu ensino ao meu povo, à minha igreja, o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo, com alarido, que é a mensagem, leia a mensagem rápido. Com alarido e voz de arcanjo, é a ressurreição dos santos. E a trombeta de Deus, entende? Seremos transformados diante da última trombeta, subiremos, né? Aí se completa esta vinda de Cristo, a segunda vinda, está dividida nas 3 etapas. Então, se não cumpriu a última, não cumpriu a segunda, nós só cumpriu a primeira. Está cumprindo. Por que está cumprindo a primeira, o alarido? É uma mensagem. Se você joga uma pedrinha dentro de uma água parada, uma lagoa com água parada, ela vai fazer uma onda, né? Mas ela até chegar nas margens vai demorar. E essa mensagem ela tem que ir pelo mundo, tem que chegar. Então, por isso que nós estamos há tanto tempo. Mas o arrebatamento já começou, são etapas. Deus começou a tirar seu povo do sistema, daqui, dali, da ignorância. Mas não é que concluiu. A conclusão será o quê? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, os santos que ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares. Ali é a vinda. E assim estaremos sempre
com o Senhor. Ele virá do mesmo modo que subiu, ele virá em nuvens de glória. E a Bíblia termina dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, com estas palavras. Teu consolo é a vinda de Cristo, é o meu também. O profeta ainda falando sobre isso, eu já falei sobre isso, mas vamos aqui. Ele diz que ele vem em 3 nomes: Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Filho do homem, profeta. Toda a vida que Jesus se referiu a si, ele referiu-se como filho do homem. Ele não poderia se referir como filho de Davi, nem como filho de Deus, mas o filho do homem. A ponto que os judeus perguntaram: quem é este filho do homem? Primeira vez, ele veio para redimir. A segunda vez, vem para levar. E a terceira vez, como filho de Davi, que é rei, ele vem para... É isso aí. Mas ele vem como filho de Abraão. O irmão Brana disse: nós temos a mensagem, disse isso. Eu quero ver onde vão assentar esse filho de Abraão. Jesus é o filho de Abraão prometido, é filho da fé de Abraão. Ele sempre foi o filho de Abraão. Como filho do homem, era o filho de Abraão, quer dizer, filho de Deus. Como filho de Deus, ele foi o filho de Abraão como filho de Deus. E ele é o filho de Abraão como herdeiro da Palestina, como filho de Davi. Não é 4. 3 vezes. Mas aqui diz: ajunta todas elas, põe ali, pega o contexto, com qual você vai ficar. Então, amados, é necessário, na fé, nós buscarmos um ponto de equilíbrio. Deixa-me seguir aqui, indo para o final. Por isso, é necessário buscar, como disse o irmão Brana, o irmão Grimm, guarde o teu balanço, o teu equilíbrio na palavra. Porque se a gente não tiver o equilíbrio nas Escrituras, o que acontece com vocês? Estaria dividido, estaria disperso. Eu recordo uma vez que chegou uma novidade, a primeira delas chegou no Brasil. Eu nem pude dormir. Olha que eu sou bom para dormir. Ora, diga quem me conhece, né? Meus filhos até criticam de mim, às vezes estou com algo ali, o pai é o único que consegue, dormindo, segurar um livro, segurar a revista. Mas eu fiquei acordado naquela noite. Fui ter um cochilo às 5 da manhã. Eu cochilei um pouquinho e já acordei de preocupado. Deus me tranquilizou ali. Eu ouvi a voz dele. Eu sei. Por 2 vezes ouvi a voz dele igual vocês ouvem a minha. Ela soa dentro do seu entendimento. Uma voz forte, segura, de autoridade. E ele me disse assim: não te deixes entrar em confusão, amando os teus. O que seria do meu povo, do meu ministério, de tudo? Daí eu tranquilizei, deixei a coisa rolar. Então, não te deixes entrar em confusão. Eu sou muito agradecido a Deus. Daí, naquela hora, me veio um quadro lá uma vez eu presenciei uma briga lá na minha cidade, Barra do Garça, o povo briguento era ali. Um homem lá brigando com um Bentinho, um baixinho, brabinho, e ele tinha um irmão que era mongoloide. E alguém chegou e disse o seguinte: teu irmão está apanhando. E os 2 homens rolavam no chão, sabe? Ia por cima e por baixo. Era uma confusão, não sabia quem estava em cima, eu estava embaixo, e o irmão, para defender o outro, chegou com um poete, não importava quem estava. Confusão é isso, irmão. Bate no certo, bate no errado, bate em tudo. Olha, não te deixa entrar em confusão. Quer dizer, guarde o teu equilíbrio. Eu sou sempre agradecido a Deus.
Mesmo quando eu vou em país estranho, Deus sempre me deu pessoas, se eu fosse contar para vocês, pessoas equilibradas para entrar ali. Porque se entra com o pé esquerdo através de alguém, você se queimou. Deus já entrou em cena assim, de não permitir mesmo. Senão teria, nem sei, o trabalho na África nem teria sido feito. Deus, Ele é bom, Ele cuida, deixa Ele te cuidar. Não queira você cuidar de você mesmo, deixa que Ele te cuida, você só o ame de todo o coração. Então, irmãos, que todo desequilíbrio, como eu disse, ele traz problemas, seja espiritual, mas todos estão sujeitos a errar, no natural, ou esposa, filhos, entende? Em tudo. Eu gosto muito, mas muito mesmo, quando a pessoa ela vê que ele está errado e pode engatar a rezinha dele e dizer, eu vou voltar, eu vou pedir desculpa. Eu gosto dessa palavra, você me desculpa, me perdoa. Isso não diminui uma pessoa perante mim, pelo contrário. Eu vejo que aquela pessoa quer melhor. Agora, o que não é bonito, não é louvável, a pessoa errar e fica ali. Tá ali. Às vezes a pregação vem ali, a mulher dá uma olhadinha para o marido, vê a coisa... Às vezes se percebe daqui, né? A carapuça está pegando, né? Ali a mulher e fica bem sério. Nem olha, sabe o que é? Irmão, o que é isso? Quem é que não erra? Tem seus esquenta-cabeça. Querida, desculpa, eu fui áspero. Desculpa. Agora, quando você começa a justificar por que você errou, gente, nem precisa pedir desculpa. Você está defendendo o erro. Errou. O tiro é curto, me desculpa, me perdoa, me ajuda. Para mim não fazer mais isso. Não vou dizer que não vou fazer, mas é sem querer. Mas me ajude, minha querida, me ajude, querido, me ajude, pai, me ajude, mãe. Entende? Eu primo sempre por este lado. Agora, quando senta ali, fica sentado no banquinho, sabe qual banco que se senta? Orgulho. Eu sou cabeça. Eu não vou me diminuir. Não é assim. Não é assim. O profeta nos... Olha o exemplo, profeta. Eu menti, fiz minha mulher mentir. Eu não sou digno de orar por teu filho, meu senhor. Primeiro vou consertar minha vida. Ó, irmão Brando, um homem. Gente, quem é que não erra, diz a Bíblia. Ainda bem que há um caminho, volta e conserta. Erramos naturalmente, qualquer um pode errar espiritualmente, mas, irmão, volte atrás. Entende? A estrada que a gente errou, pegou o caminho, você pega uma estrada e vai meio em dúvida, né? Vai indo. Lá na frente você encontra alguém, louco para encontrar alguém, perguntar, ei, aqui é seu caminho? Não, você deixou lá atrás, a 2, 3 quilômetros atrás. Pior é quando é 10 ou 20, né? Você vai cortar um atalho? Vai. É ruim. Voltar não é bom não, sabe? Mas é o melhor que deve ser feito, para estar certo. Eu conheço alguém que não gosta muito de voltar, mas quando precisa tem que voltar. Mas também, olha, para não ter que estar voltando. As coisas, vai, volta. Não, irmão, você tem que fazer de tudo para não errar. Mas quando você erra, é preferível errar 100 vezes e voltar 100 do que errar uma e não voltar atrás. Então, vamos aqui. Paulo foi um homem equilibrado. Como eu admiro Paulo. Ele diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Quer dizer, ele se balanceava.
Se o irmão me se escandaliza por eu comer carne de porco, eu não vou comer. Não porque é proibido, mas pela consciência do meu irmão. E se você fere a consciência do seu irmão, você fere a Deus, peca contra Cristo. Porque cristianismo não é viver para você, é para os outros. Então esse negócio, eu vou fazer, mas se é problema neles. Laodiceia é uma era orgulhosa. Então, irmãos, o irmão Branham ele diz uma frase muito engraçada. Seja um pássaro raro. Vocês já viram ele dizer isso? Daí ele diz, não seja você um pássaro raro. Seja você um pássaro, não seja você um pássaro raro. Daí ele diz, seja você um pássaro raro, na mesma linha. O que ele quer dizer com isso? Mantenha o teu equilíbrio. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo edifica. Não é isso? Quer ver outra parte? Para manter o equilíbrio, eu queria ficar mais nessa parte prática do que entrar nos outros lados. Não seja demasiadamente justo. Irmão Claudio, o que quer dizer isso? Não seja demasiadamente justo. Então a Bíblia está mandando eu ser injusto? Não, ela está dizendo, seja justo. Só isso. Não seja demasiadamente. Também ela diz, não seja demasiadamente tardio, lerdo. Tem gente que confunde paciência com lerdeza, né? Ou lerdeza com paciência. Não, não é paciência, é lerdo. Vagarosos, não sejais vagarosos. Mas também não vamos ser um foguete aí para tudo, toma rapidinho e vai. Não, vai com calma, vai observando. Não é isso? Não seja demasiadamente justo. Um espírito religioso sempre, eu digo a vocês, é horrível um espírito religioso. Porque ele tem uma aparência de santidade, de pureza, de mais cristianismo. Parece que um homem bomba muçulmano, ele é mais sincero, e não é, e é mesmo, porque até se mata. Então, mata os outros e mata a si mesmo. Quem é que vai fazer isso se não faz por uma sinceridade? Parece que ele é mais crente do que os demais muçulmanos. Não passa de um bobo radical, estúpido e ignorante. E todo religioso, espírito religioso, ele é um extremo da estrada. E ali é por onde corre o quê? A sujeira, de um lado ou de outro. E eu quero dizer ainda a vocês, se o diabo ele não pode segurar, ele empurra. Pode ver que tanto um lado como o outro, os extremos, é farinha do mesmo saco. Eu digo, é farinha do mesmo saco. É o mesmo espírito. Mas, irmão Febrônio, é o mesmo espírito. Pode ver, quando se escapa de um extremo, ele cruza a estrada e vai para o outro. De um legalista vira um liberalista. Ou de um liberalista vira um legalista. Agora, é difícil equilibrar no meio? Sim. Mas é Deus que nos ajuda. É Deus que te ajuda. Então, temos que procurar esse ponto de equilíbrio. Irmão Branham, ele conta que no início da mensagem, ele tinha um casal amigo, aqueles até para beber um copo d'água. Oh Deus, obrigado, obrigado. E agradecia. Aquela religiosidade incrível. Mas o profeta diz, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quando vê a palavra, eles rejeitaram. Olha uma freira que tem uma aparência. E assim por diante. Olha o trono lá do Vaticano. Se é um homem santo, está ali. Entre aspas. Para aquela religião.
Então, agora, o religioso, ele pensa que ele é mais cristão do que os demais. Que ele é mais sincero, e eu não duvido que ele seja sincero. Mas uma sinceridade sem rumo. Mas pode ver que sempre estão com o dedo apontando, julgando, olhando, condenando. E quando a Bíblia diz, não sejais juízes. E sempre tem uma língua comprida como gravata. É? Irmão, é uma aparência. É uma aparência. Então, você não se engane com isso, porque não quer dizer, por ser religioso, é uma pessoa espiritual. Não, há muita diferença. Então, vamos buscar um centro. Mais um pontinho, já estou terminando. Nos diz as Escrituras, creio que é Provérbios, 31, por aí. Não me des a riqueza. Duas coisas pedi ao Senhor. Olha o ponto de equilíbrio. Quais é ela? Quem sabe? Tá, 3 coisas pedi ao Senhor. 3. A primeira é: não me dê a riqueza para que não se soberbeça e esqueça de ti. E não me dê a pobreza para que não tenha que lançar a mão e roubar, quer dizer, pegar o que não é meu. Qual a terceira que ele pediu? Me sustente com a porção de cada dia. Às vezes Deus abençoa financeiramente alguém para se distanciar. Deus deseja abençoar, mas que você possa contar que isso não seja teu. Não põe o coração em cima dessas coisas. Então, estamos mostrando aqui um ponto de equilíbrio. Nem mais, nem menos. E Paulo disse, se temos que comer, o que beber, o que nos cobrir, estejamos contentes com isto. E se alguém tem, aplique para que isso não te condene naquele dia. Não te condene. Então, saiba investir nas coisas de Deus. É como a parábola, põe o teu dinheiro a juro para que você ganhe naquele dia. Bem, então o que é isso? Tem um ponto de equilíbrio entre riqueza, pobreza, demasiadamente justo, né? O irmão Branham, ele foi um homem equilibradíssimo. Aquele livro Generais de Deus, que alguém pôs o nosso profeta ali, até criticando em tudo, mas eles tiveram que reconhecer que nunca houve um homem com tanto dom, com tanto poder, caminhou com tanto poder, e que se manteve equilibrado até o fim. Porque logo que Deus dá alguma coisa para alguém, aquele alguém se incha, né? Fica parecendo um sapo. O sapo olhou para o touro, disse, eu quero ser grande igual a ele. Então, é uma historinha que eu li quando eu era no primário, até estourar. E perguntava, sou eu igual ao touro? Ih, amigo, está longe. Então, diz o profeta, Deus tem dificuldade de encontrar homens que ele possa usar e que eles possam se manterem humildes. Seja você um dom ninguém, e Deus sempre irá te abençoar. Então, veja, manter-se equilibrado, como ele se manteve, o nosso profeta, que exemplo, amigo de todos, a ponto que um católico chegou e disse, irmão Branham, eu sei que você estiver em dificuldade, eles te ajudarão, os católicos aqui te ajudarão. Viveu no meio dos sistemas, andou e não se comprometeu. Pregou a mensagem quando não havia crentes da mensagem. Onde ele pregou? Lá no meio, não foi? Como ele condena os sistemas, mas como ele honra o povo de Deus. Ele condena a gaiola, não o passarinho dentro da gaiola.
Agora, se existe uma pessoa que deva ser equilibrado, é o pastor. O pastor tem que ser equilibrado para que a igreja seja equilibrada. O pai de família, a mãe, tem que ser equilibrados, entende? Para que a família seja equilibrada. Os desequilíbrios do pai, o que acontece? No ensino, na cobrança, no exemplo cristão. Pode fazer dessa menina uma prostituta amanhã, desse garoto um traficante. Pode fazer deles o quê? Um desequilibrado socialmente falando. Por isso, irmãos, vamos orar a Deus, pedir a Deus, Senhor, me ajude a sempre estar ser equilibrado. Eu termino dizendo, preocupe com isso e peça a Deus, faça disso um ponto que sempre você está apresentando a Deus em suas orações, pedindo, não por tradição, por hábito, mas de coração, desejando, Senhor, eu quero ser equilibrado entre meus amigos, entre o meu trabalho, companheiros. Me ajude, Senhor, equilibrado na fé, equilibrado em todos os sentidos. Vamos buscar este ponto de equilíbrio. Amém? Fiquemos de pé. Senhor Deus, Pai eterno, eu quero sempre estar preocupado com isto, Senhor, preocupado em buscar o centro, o equilíbrio no trato com meus irmãos, com a minha igreja, no manusear a palavra, no manusear as mensagens. Ó Deus, no púlpito, nunca usar do púlpito como um lugar para desfazer, para desonrar, para desanimar o teu povo, mas usar do púlpito para ajudar os teus filhos. Nós todos precisamos tanto de ti, Senhor. Ajuda essas mães, esses pais, essas famílias. Ajude meus irmãos na fé, que cada passo eles possam medir, procurar a tua vontade. Eu sei que muitas coisas entramos em problemas porque não damos atenção aos pequenos sinais, às pequenas advertências de Deus. E nada acontece sem que o Senhor não advirta, às vezes dando um sonho, falando, nos mostrando, nos dando um sentimento. Mas a gente às vezes é tão teimoso, Senhor, resistente, e depois estamos em apuro e vamos dar problemas para o Senhor para que nos tire do apuro. Sendo que se ouvíssemos antes, não teríamos tais problemas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos em tudo. O Senhor sabe qual é o nosso temor. É de ser aquela rocha que outro bate, resbala e se perde. Aquele legalismo, e o outro lado é aquela peneira que tudo deixa passar. Por favor, nos dê o equilíbrio, Senhor, em todos os sentidos. Tenha misericórdia. Abençoa todo o nosso gente, todos os nossos pastores, irmãos e irmãs. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajustar dentro das tuas prerrogativas, dentro da tua vontade, da tua palavra e do teu propósito para com cada um. Leve os teus filhos e conceda-lhes um bom dia. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Um bom dia a todos. Amém.